Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu quero trazer uma palavra breve para vocês e falar de relacionamento. A Bíblia tem temas maravilhosos, mas um dos principais que eu sempre afirmo, eu gosto muito, é o tema relacionamento. Por quê? Justamente porque sem relacionamento nós não teremos nenhum tipo de pacto com Deus ou intimidade com Deus. Foi através do relacionamento que Deus trouxe para cada um de nós uma expressão, uma intimidade, para que nós pudéssemos adentrar intimidade, tudo que é equiparado à intimidade, Deus está tanto para a noiva como para com o marido. E a gente tem visto que um relacionamento em questão de relacionamento. Primeiro ponto, existe o relacionamento com Deus, relacionamento com o mundo, relacionamento com a esposa, com o marido. Na verdade, a gente tem visto várias formas como tratar com essa palavra chamada relacionamento. No livro de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo começa ensinando, e isso é um alvo forte para a gente começar a aprender nessa noite. Eu sempre gostei desse versículo e gosto de repetir, porque relacionamento ele precisa estar vivo, ele precisa estar aceso para poder funcionar. O relacionamento é com duas pessoas ou mais pessoas, dependendo de como a gente esteja enfrentando no nosso cotidiano. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16, vai dizer: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí acabou caindo aqui a internet, mas retornamos. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o bem, a aparência do mal. O mais interessante desta palavra é que, de alguma forma, no relacionamento, precisa ter essas coisinhas aqui que a gente acabou de abordar, o qual não é fácil, tá? No começo, no Éden, Deus sempre quis ter
um relacionamento com o ser humano. Mas, graças ao próprio ser humano, ele tem feito com que esse tipo de relação começasse a ser barrado. Ou seja, pouco a pouco o homem ele foi se distanciando de Deus. E nós vemos aqui na Bíblia que a cada dia que se passou, cada geração, a humanidade foi ficando mais desagradável de viver. Então, nem mesmo o casal Adão e Eva viveram mais em paz. Não é assim que a gente pode dizer? E a Bíblia vai dar para nós aqui uma explicação boa a respeito de relacionamento. E até mesmo porque pessoas têm assim uma dúvida sobre o seu relacionamento para com Deus, para com o seu marido, para com a sua esposa. Nós temos visto sim a luta que muitas pessoas têm passado. Agora a gente precisa entender aonde é que está a origem do erro, tá? Como já foi citado aqui, eu não quero estender muito esse áudio, esse vídeo, mas para aquelas pessoas que são recém-casadas, a gente sabe muito bem que logo elas não conhecem repentinamente assim um marido. Todas as pessoas que se casam não significam que elas se conheçam. 3 anos, 4 anos, 5 anos, o tempo passa. Mas a melhor coisa que existe é o conhecimento. É uma pena que muitos que se casam hoje em dia não é possível conhecer a esposa, o marido, dentro de pouco tempo. Mas tem muita gente que se casam porque querem ser feliz. Mas a Bíblia nunca ensina casar, ser feliz. Vocês podem ver a história de Adão e Eva. No contexto da palavra, vai dizer simplesmente que caiu um sono sobre Adão e ele começa a dormir e o Criador cria uma mulher para que esteja ao seu lado. Uma mulher para que seja idônea, para que esteja lhe auxiliando, para que esteja buscando, juntamente com ele, para que lhe ajude em muitas coisas no dia a dia. Então a Bíblia diz que certamente eles não se conheceram, né? A não ser que tenha passado muito tempo. É isso que eu quero dizer. Poderia sim ter passado um tempo, porque a Bíblia não vai dizer quanto tempo se passou para Adão conhecer aquela mulher e nem para aquela mulher conhecer a Adão. E o conhecimento é muito importante. A gente sabe que o pouco de tempo que a gente convive não é o suficiente, não é. As escrituras vai dar uma orientação para nós, para a gente buscar o conhecimento e principalmente para a gente analisar com quem nós casamos e aprender que não vamos casar
ou no mínimo, não deveríamos casar somente para ser feliz, e sim para buscar a felicidade do outro. Porque muita gente ainda procura se completar. E em momento nenhum a Bíblia relata de que um casal ou um marido, uma esposa, uma jovem, um jovem deveria se completar. Você não está incompleto. Você não está à metade. Você é um ser humano. Você é completo. A tua pessoa que vai casar contigo ou casou contigo também não é uma pessoa incompleta. Deus vos criou completos, cheios de vida, experiência, aonde muita gente cai no erro. É uma pena, porque a Bíblia, ela vai falar que não é que você vai completar alguém, mas você vai fazer alguém feliz. E dentro desta palavra que eu vos falo, é importante que haja intimidade. Primeiro, dentro de um casamento não pode existir privacidades, mas também não pode existir possessividade. Dentro de um casamento não pode existir mentiras e muito menos aquelas meia-verdades. A gente sabe muito bem que não fica bom as pessoas viverem mentindo umas para as outras, dizendo: "Ah, mas é só isso aqui". E muitas vezes fica alguma coisa escondida. Hoje, de forma muito obscena, como a gente tem visto nas redes sociais, que tem crescido muito, e as pessoas pegaram carona em algumas coisas, não por conta das redes sociais, mas por conta das próprias pessoas que acabam se manchando com as poluições do próprio ser humano que lançam nas redes sociais. É foto de mulher pelada, é foto de homem só com as partes íntimas, mostrando, né, aquilo que não agrada ou agrada aos olhos carnais. E de alguma forma as redes sociais têm crescido nesta forma obscena. E temos visto que muitos casais têm caído nesse erro, têm caído de forma horrível. Aí surgem as mentiras. Por quê? Porque cada um quer a sua privacidade. Ah, eu não preciso contar tudo para a minha esposa. Eu não preciso contar tudo para o meu marido. Eu não vou contar nada para o meu namorado. Para falar a verdade, eu nem casei ainda. Mas aí é que está a conversa onde a gente quer chegar. Porque o próprio Isaac não conhecia Rebeca. E Rebeca, puxando água para o seu futuro esposo, a qual o mordomo foi à busca daquela mulher, daquela jovem, para que ela pudesse vir
junto com ele para casar-se, perceber que ela queria casar, porque de alguma forma ela queria ser verdadeira. Logo de início ela parte e vai com o mordomo e traz uma esposa. O mordomo traz uma esposa para Isaque. E eles se casam, cumprindo o quê? Uma aliança, um pacto que ele mesmo tinha feito com que ele não traria uma outra mulher que não fosse de dentro de suas linhagens, que não fosse uma mulher de Deus, que não fosse uma serva do Senhor. Mas, meus queridos, a partir do momento que houve mentiras, trouxe consequências para dentro e para o meio da família. Observem, quando ela percebe que Isaque gostava, amava mais Esaú, ela queria colocar Jacó na frente. Observe que ela de maneira nenhuma pensou na consequência. Porque tem gente que diz assim, olha, se for para cair algum mal sobre ti, Jacó, que caia sobre mim. Mas a consequência não caiu sobre ela. Caiu sobre Jacó. Ela querendo que o seu filho mentisse. E normalmente não é assim que acontece. O filho mente por causa de uma mãe, mente por causa de um pai, ou um filho é mais amado do que o outro, ou os privilégios são mais adquiridos do que os outros, e percebemos que existe uma destruição no meio das famílias, porque no relacionamento existe um caos de preferências, de prediletos, de pessoas que preferem. Eles não pensam melhor de que se todos fossem ou forem amados da mesma maneira, as coisas ficariam bem melhor. E dentro desta palavra eu quero vos trazer algo interessante. Relacionamento é quando muitas vezes a gente deixa as nossas coisas prediletas para poder cumprir com o nosso dever, tanto de um pai, tanto de uma mãe, ou até mesmo como de um filho. A gente percebe que muitas sendo destruídas exatamente por isso. Isaque amava mais Esaú do que Jacó. Rebeca amava mais Jacó do que Esaú. E cada um tinha uma preferência. Olha outro erro. Jacó amava mais José do que todos os outros 11 filhos. Perceba que isso causa ciúmes, causa coisas que não é para acontecer no nosso dia a dia. Jacó, por amar a José, esperava de José algo bom, mas que José ainda não percebeu de que as coisas são feitas no tempo de Deus, no querer de Deus, no auxílio de Deus. E ele parece que deixa um pouco isso de lado, até que os seus irmãos vendem para os ismaelitas, aonde ele vai parar lá no Egito.
a fome aperta. Lógico que existe tudo um plano de Deus, mas a gente vê que começa um erro de preferências. Por quê? Porque isso causa ciúmes, e ciúmes não é de Deus. A gente percebe que através do ciúme vem as brigas, vem as soberbas, vem outras coisas que não é para vir, mas vem, acontece. E o próprio Jacó, ele percebe que agora o filho da sua velhice tinha morrido porque os seus irmãos tinham mentido para ele. Ele fica desesperado e chora. Mas quando Deus tem um projeto, tem um propósito, ele honra. E se falando, querido, de preferências, é um erro que eu mesmo vejo em muitas famílias. É tanto que existem famílias que brigam, casais que brigam por ter preferência de um filho mais do que o outro, né? Então, isso aí acaba causando assim uma divisão no meio da família. Primeiro, a família não vive em paz quando existe esse tipo de divisão, porque o próprio filho já vai perceber logo de cara, né? O que é que está acontecendo. Quero vos trazer também a respeito não somente de ciúmes, né, e de relacionamentos, né? Porque toda família que é relacionada com Deus e que tem preferências para buscar a Deus, para uma família ser mais feliz, mais aberta para Deus, ela precisa fazer os seus cultos matutinos, buscando na palavra. Não precisa a gente conhecer muito, não. Porque muitas vezes um pai e uma mãe acha que sabe de tudo, como lança na cara, mas tem que ser assim, assim, assim. Mas muitas vezes eles mesmos não fazem, não querem, porque eles não suportam ser repreendidos. Eles não suportam eh, ter o contraditório contra eles. Quer ver? Você sempre vê um pai ou uma mãe dizer assim, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E olha aí onde é que está o erro, né? Ah, mas isso aí é besteira, eu já ouvi. Se já ouviu, parece que não aprendeu. Porque as escrituras falam sobre a humildade. Muitas vezes o controle que sai de dentro da nossa casa, o controle quando foge, né, as coisas fogem do nosso controle, a maioria da culpa são dos pais, daqueles que não sabem administrar relacionamento. Um pai dá ordem ao filho para que fique de castigo e a mãe tira o filho do castigo porque não aguenta receber ordem, porque cada um foram criados em um lar diferente. Cada um foram criados de uma maneira diferente. E cada um entra no seu mundinho pequeno e começam a criar seus filhos do jeito que quer e não do jeito certo, da maneira correta, né? Na infância de alguns pais que foram criados com aborrecimentos, com palavras abusivas de autoridade, quando ele cresce, muitos deles querem
passar para os seus filhos uma autoridade que muitas vezes não existe, mas existe o grito, existe as palavras altivas, existem aquele tipo de grito querendo passar uma autoridade para o filho sem ter, porque aprendeu daquela forma. Mas nada que um diálogo não venha resolver. Dentro de uma casa, existem pilares que não podem jamais ser derrubados. Existe o pilar chamado pai, existe o pilar chamado mãe, existe o pilar chamado filhos, e existe o pilar principal chamado Deus, né? E esses 4 pilares não podem ser derrubados de dentro de uma casa. Principalmente quando o principal pilar, quando ele é derrubado de dentro de uma casa, eu estou falando em uma expressão alegórica, porque Deus jamais pode ser derrubado. Eu estou falando quando ele é retirado, quando ele é derrubado de dentro de uma casa. Estou falando de pilar, de estrutura. Todas as outras coisas começam a dar errado. Porque a melhor coisa que existe é a disciplina. E a disciplina vem de Deus. A orientação vem de Deus. Tudo vem de Deus. Vem do Eterno. E eu quero vos trazer para falar para vocês sobre relacionamento em uma palavra breve. Querido, relacionamento é algo importante. Porque Deus, ele sempre procura se relacionar com seus filhos. E onde estão seus filhos hoje? Como é que os seus filhos estão procurando a Deus? Até essa geração de hoje. Vamos aqui na Bíblia. A Bíblia vai dizer, olha, vós, marido, amai as vossas esposas. E vós, esposas, sede submissas a vossos maridos. Compreendeu? E os filhos? Filhos, sejais obedientes aos pais. E pais, ou seja, não causem ira aos vossos, né? Então quer dizer que um pai e uma mãe têm o dever de irar, de não causar raiva a um filho. Para você ver que a autoridade, ela não se encontra no grito. Tem gente que é muito abusivo na hora de falar. Fala como fosse o dono da razão, mas não quer ser um exemplo para uma família. Não quer ser exemplo para a esposa, para o marido. Cada dia o relacionamento está decaindo, porque existe assim uma falsa, um pseudo espiritualismo, uma verdade, para as pessoas de fora, que nós somos bons demais e que dentro da nossa casa não existe falhas.
Mas a gente percebe que isso é um erro grande, porque é dentro da nossa casa aonde começa tudo. É dentro da minha casa onde eu vou ser um bom pastor, aonde eu devo ser um bom pastor. É dentro da minha casa que eu devo ser um bom pai, ou ela, ele, pai, mãe, e a partir de liderar a minha casa, eu vou saber liderar as outras pessoas. Não é verdade? Olha só, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja sem palavra, até mesmo que fala mais do que a boca, não é? Faladeira, gosta de gritar, e cada dia que passa leva a discussão, a discórdia para dentro, né? Que seja ganho sem palavra, então, por meio do procedimento da esposa, ao observar, olha só no versículo 2, honesto comportamento, cheio de temor de Deus, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como um frisado de cabelo, né? O adereçado de ouro, porque tem muita mulher que sabe se arrumar divinamente bem. Tem muita mulher que adora estar de frente ao espelho, adora ficar de frente para o espelho, vai para o salão de beleza, se perfuma, passa mais de 7 horas, 10 horas no salão de beleza, e a gente vê que essas mulheres, elas sabem realmente se arrumar. Mas aqui o apóstolo Pedro, que também tem uma esposa, ele diz: não seja o vosso adorno, né, exterior, não seja somente desse jeito, mas seja, né, para o homem no interior do vosso coração, certo? É um espírito manso, modesto, tá? Glória a Deus. Não seja apenas no vestuário. Olha aí, seja um homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Porque muitas vezes, filhos, muitos acreditam que submissão é quando um marido está gritando e a gente, sim, senhor, oh rei. Não, não é isso, filho. A submissão está aqui, ó. É num Senhor, tá? Num Senhor, submissão. Não significa que você vai ser escrava, que você vai estar por baixo. Mas a mulher, a primeira característica que ela observa em um homem é a maneira que ele fala, a maneira que ele administra a casa, a maneira que ele dá uma ordem na concordância, no respeito,
a maneira, muitas vezes, que ele não rebaixa a esposa dentro de casa, no meio da parentela, no meio da família, porque tem homem que é desse jeito, ele se sente o dono da verdade, cheio de razão, né? Mas tem mulher que respeita os maridos não porque ele é administrador e mantedor da casa, mas respeita muitas vezes porque tem medo. É um respeito por medo. E olha aí o que é que Sara fazia quando estava com Abraão. Ela obedecia em tudo, chamando-lhe até de Senhor. Era por medo? Não, não era por medo. Era porque ela tinha que se submeter a ele, porque ela também era uma filha de Deus, que conhecia a palavra e ela sabia e conhecia a palavra administração. Ela sabia com quem ela tinha se casado. Ela sabia com quem ela tinha se aliado, né? Então, aqui a Bíblia vai dizer: obedecendo a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Por quê? Porque o homem era administrador. O homem sabia o que ele estava fazendo. Ela não deveria nem abrir a boca para dizer alguma coisa, porque o homem já estava sabendo. Mas quando os dois não sabem, o que é que acontece? Discussão, brigas, desentendimento. Olha aí, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa esposa, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Agora veja bem, essa palavra foi tão boa vir agora, porque parece até que veio na hora certa. O nosso Deus está nos orientando aqui, está dizendo para nós que, com certeza, existem várias possibilidades das nossas orações não subirem a Deus. E ele acabou de dizer aqui, olha, que fazia as coisas com discernimento, fazia as coisas com submissão, fazia as coisas com amor, vai trazer felicidade para dentro da tua casa. Mas quando é que as nossas orações deixam de subir? Quando é? Quando é que a nossa oração deixa de chegar a Deus? Me diga, quando é? Olha só o que é que o apóstolo Paulo ele fala acerca desse ensinamento, né? Que ele diz, ó, não defraudeis. Vamos aqui ler no capítulo 7 de 1 Coríntios, né? Olha só, capítulo 7. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido.
A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro. Vocês sabem o que eu estou falando. Salvo talvez por mútuo consentimento. Você tem que dar o que é devido. Se você é o supridor da casa, então o marido, ele tem o dever de suprir não somente o lar, mas suprir a mulher. E da mesma forma a mulher não pode faltar-lhe nada. Ou seja, enquanto ele tiver aquela posição de agradar-lhe, porque ele não pode agradar a si mesmo, não é só ele e nem só ela, mas sim os dois. Olha só, por algum tempo, olha só, não vos priveis um do outro. Mas tem gente que se acha tão santo, né? Tão grandão. Não, mulher, eu vou passar 7 dias, 41 dias orando, jejuando, não vou tocar em você. Do mesmo jeito a mulher, eu já vi várias missionárias, quando saem de dentro de casa para pregar por aí, deixa o marido sozinho dentro de casa e chega do trabalho e observa as louças sujas, tudo por fazer. Ela como uma dona do lar, sendo missionária, mas antes de ser missionária, ela é esposa. Ela tem um marido em casa. Do mesmo jeito é ela, do mesmo jeito é ele. Então, como mantedor, ela sabe, ele sabe o que tem que fazer. Mas, infelizmente, vários casamentos estão sendo destruídos porque o marido sente falta de uma esposa que esteja ao seu lado. Prefere estar fazendo a obra lá fora do que estar com o marido. Irmão, mas é errado a gente estar na frente das obras? Se não, não é errado. Não é. Mas antes de todas as coisas, vem o lar. Principalmente para esposas que têm maridos que não são crentes, que não conhecem a palavra. E vice-versa, do mesmo jeito são aquelas mulheres que não conhecem a palavra. É errado o homem ir evangelizar, viver numa igreja aqui, não. Mas antes de tudo vem o lar. Porque se a tua esposa não for crente, ela perceber que tu está distante, está dando mais prioridades às outras coisas, isso vai trazer maldição para dentro da tua casa. Não vos priveis um dos outros, salvo talvez por algum consentimento dos dois, ou seja, uma concordância que os dois devem entrar. Algum tempo para vos dedicar, à oração, aí depois novamente se ajuntam de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Agora perceba, aqui a preocupação de Paulo para com os casados dentro de casa, que levam uma vida, que não gostam de se consentirem, de entrar em concordância, preferem dar o veredito final, preferem estar falando, do que aprendendo. Olha só. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Que era que Paulo era? Ele era solteiro. Olha aí. Quero que todos os homens sejam como eu sou.
Mas, porém, no entanto, cada um tem o dom de Deus. A gente casa, meus queridos. Aleluia. Para que um e o outro venham se ajudarem. É marido e esposa. E aos solteiros e viúvos, digo-lhe, seria muito bom que permanecessem estando viúvos, né? E solteiros ainda. Fiquem só. Mas por causa da prostituição, todos, né, preferem casar. A maioria. A gente observa, queridos, né, assim, essa batalha que existe dentro dos lares. Sem querer puxar muito essa mensagem para com todos vocês que estão me ouvindo, observem que a maioria dos casamentos estão se frustrando porque não existe consentimento, não existe diálogo, não existe conversa. E a maioria das pessoas hoje em dia, elas vivem de aparência, uma espiritualidade falsa. Falam línguas, mas têm os seus casamentos derrotados. Estão pregando, mas têm os seus casamentos destruídos. Estão ensinando nas igrejas, mas estão com os seus casamentos atormentados. Sabe por quê? Falta o temor da palavra para se sentarem. Ensinamentos, né? E eu tenho provas, muitas provas de que tem pessoas passando por isso. Assim como cada um de nós passamos todos os dias algo diferente. E irmão, e aos solteiros, muito bem. Perguntaste bem. Aos solteiros a Bíblia vai dizer, olha, o casado cuida das coisas de casado. E o solteiro cuida das coisas do Senhor. Por que ele cuida das coisas do Senhor? Justamente, ele não vai poder ficar em fornicação. Porque tem aquela conhecida palavra, né? Aquela historinha de dizer assim, se eu sou solteiro, eu não tenho dono, então vou ficar com esse, aí depois eu fico com aquele, e depois eu fico com aquele, e depois com aquela, e depois com aquela. Aleluia. Parece que não tem uma regra, né? Então a Bíblia vai dizer que é melhor que você cuide, você solteiro, cuide das coisas de solteiro, ou seja, das coisas do Senhor, né? Aos casados, cuida das coisas do casado, de casado, né? Isso é bem claro na Bíblia, tá? É bem claro na Bíblia. A Bíblia ensina bem direitinho para a gente entender, né? Que aos solteiros e viúvos, digo-lhe, seria muito bom se permanecessem como ele mesmo, como o apóstolo Paulo estava vivendo. Tá? Mas, porém, ele disse, cuide da coisa do Senhor, porque, na maioria das vezes, é melhor, certo, viver só do que mal acompanhado, certo? Mas ele também vai dizer, para aqueles que são solteiros, olha, se está namorando, case. É melhor casar do que se abrasar. E você conhece alguém que está se abrasando? Que está passando por cima das ordens de Deus? Tem gente que já estão namorando há 31 anos, há 40 anos. Tem gente que estica tanto, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Aí quando casa, se separa. Por quê? Porque não quer um compromisso sério. Não quer um compromisso sério. Quem quer compromisso sério, ele casa. É assim que a palavra diz. Ele casa. Viver em fornicação é pecado. Viver em fornicação é pecado. A Bíblia diz, olha, não entrarão no reino. Olha, ficarão de fora. Né? Os feiticeiros, os fornicadores. Irmão, a Bíblia fala tanta coisa que a gente precisa tomar cuidado.
É uma coisa terrível que está acontecendo nos nossos dias, né? Oh, aleluia! Olha só, maravilha. Livro de Apocalipse. A Bíblia falando sobre o novo céu e a nova terra. E falando também sobre aqueles que vão ficar de fora. Sobre aqueles que vivem em laços de prostituição. Primeiro vem um prostíbulo espiritual, aí depois vem um prostíbulo físico, né? É porque eu já fiz tanta coisa que eu nem mais sinto. Mas cada dia que faz, está perdendo o contato, a intimidade, o relacionamento com Deus. O relacionamento está ferido. Está precisando de um renovo. Então não traga a maldição para dentro da tua casa. Traga a bondade do Eterno para que Ele venha agir de forma grandiosa. Amém? Queridos, dentro ainda desta palavra, quero ler alguns textos. Né? Aleluia! Você aí que está assistindo, se inscreve no meu canal no YouTube e divulga o nosso trabalho, que com muito amor a gente traz para cada um de vocês, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Oh, glória a Deus! Olha só o que é que o nosso amado João diz. Filhinhos, 2,12, de 1 João. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Certo? Pois eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aí ele fala, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Como é que a gente vence o maligno? Principalmente jovem, né? Essa palavra é para jovem. Hoje que se comportam como mulher e como homens. Jovens que já pegaram a responsabilidade cedo. Né? Aí depois ele diz, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde um princípio. Aí depois ele volta. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aí depois volta. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Veja bom, olha aí, o que a Bíblia vai dizer para nós. Então, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Vou deixar aí
o link do nosso canal do YouTube. Vá curtindo, vá, né, compartilhando, porque cada um de vós são vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que o Eterno vos abençoe, na paz de Cristo.